Fala galera, tudo bem? Prazer, professor Hudson Adriano. Estou aqui de volta para trabalhar com vocês. A gente vai trabalhar hoje Sociologia 2, módulo 2. É só pegar o material e curtir comigo. Qual o primeiro grande debate que a gente vai estabelecer nessa unidade 2? O diálogo sobre desigualdade social. De onde vem e para onde vai. Bom, pessoal, todo mundo, com toda certeza, todo mundo tem aqui um pensamento específico sobre o que é desigualdade social. Assim, como todo mundo também tem uma noção geral de onde essa desigualdade veio. Será que um dia ela vai acabar? Aí você quer jogar uma pedrinha? Nossa, ela vai, no dia que ela acabar, todo mundo vai ser socialista. Será? Eu diria para vocês que sim. E também diria que não. Depende de como você analisa a estrutura social ao teu redor. Pois bem, olha só, o capitalismo, por exemplo, quando você vai ler ali Adam Smith, David Ricardo, quando você vai ler o keynesianismo, né, que são assim as grandes leituras da perspectiva da direita, né, capitalista, nós também temos a esquerda capitalista, quero deixar bem claro isso, mas tudo depende da sua formação política e da possibilidade de um diálogo que também é possível e viável, tá? A esquerda não é sempre socialista e nem sempre foi socialista. Até porque o pensamento socialista ele é ali vamos colocar para assim dizer, do 1890, por assim dizer, tá? Socialismo científico, 1890. Entretanto, a perspectiva de esquerda de oposição vem lá de 1789, 1799, 1791, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial. Então, quer discutir a respeito de política, toma muito cuidado, porque existem análises anteriores que dão sentido às coisas serem aquilo que são. Legal? Mas vamos lá. O capitalismo nunca pregou que o indivíduo tenha que ser podre de rico. A teoria capitalista. A teoria capitalista também nunca pregou que o indivíduo deva ser podre de pobre, né? Então, um riquíssimo e um paupérrimo, isso inexiste na teoria capitalista. Existe trabalho, existe riqueza, existe consumo, existe exploração da mão de obra, existe mais-valia, cara, existe muita coisa. Mas a riqueza extremada e a pobreza extremada, não. Isso são distorções da ordem capitalista. Então, quando você debate sobre desigualdades sociais, é bom que se tenham todos esses pensamentos bem construídos junto à formação educacional de vocês. E esse tipo de consciência vem lá da análise do caráter filosófico, do caráter histórico, do caráter geográfico político, do caráter matemático, físico, químico. É porque eu costumo dizer para os meus alunos, e vocês são meus alunos, estão vendo esses 5 dedos aqui? Eu amo todos eles. E se faltar um, fatalmente a minha mão perde parte da função dela. Assim seria a matemática, a física, a química, a biologia, a história, a geografia, a língua portuguesa e por aí a coisa vai. Todos são igualmente importantes, porque todos têm uma função social, todos eles têm um porquê de ser aquilo que são. Então, quando você debate sobre desigualdade social, é bom que se pense que todas as disciplinas que cercam vocês ajudam vocês a entender e desenvolver um pouco melhor esse tipo de análise. Pois bem, no Brasil, como nós somos colonizados por portugueses, e aí esquece essa questão de colônia de povoamento, colônia de exploração. Esquece. Nunca mais escreve isso. Legal? Toda colônia é de povoamento para exploração. O inglês quis a mesma coisa nos Estados Unidos, o português quis a mesma coisa aqui, o espanhol quis a mesma coisa na América Espanhola. Qual a grande diferença entre eles? É que o inglês foi pouco competente, explorou pouco aquela região que seria a região dos Estados Unidos. O nativo que ali se desenvolveu e que buscou o seu processo de organização social, meteu o pé rápido. Por isso que os ingleses são expulsos dos Estados Unidos. Se fosse colônia de povoamento, por que da expulsão? Porque a lei do selo, a lei do chá, as leis intoleráveis, a lei do açúcar. Por que quem pagou pela Guerra dos 7 Anos foi o branco local ali norte-americano? E por que ele se revoltou se a colônia era de povoamento? Então é fácil desconstruir essas ideias. Muito fácil. Tá? Então, toda colônia é de povoamento para exploração. Nesse sentido, o português e o espanhol foram espetaculares. Tá? Povoaram quando necessário, exploraram quando necessário e deixaram um rastro de desigualdade, como
como era natural do período mercantil, das grandes navegações. Ninguém fugiu lá da acumulação primária de bens e capitais, do metalismo, certo? Da balança comercial favorável, metalismo, protecionismo econômico e acumulação primária de bens e capitais. Ninguém fugiu disso, não. Todo mundo trabalhou em cima disso. E houveram aqueles que tiveram melhor desenvolvimento. Quem? O português e o espanhol. E como eles desenvolveram isso ao extremo, o que eles conseguiram gerar aqui melhor do que qualquer outro no mundo? A desigualdade. Então, o livro de vocês, ou os outros livros que vocês forem ter contato, quando começar a se falar de desigualdade social, de cara, mostra-se o índio, explorado ali na perspectiva do pau-brasil, né? Do escambo, da troca do pau-brasil, caríssimo por quinquilharia, pentinho, continha, como você acaba colocando a cultura indígena, né, o aborígene como uma cultura inferior ao índio era tapado. Não, gente, muito diferente disso. Na sequência dessa relação, o índio foi escravizado, quando não expulso para os interiores. E no local desse índio foi colocado quem? O negro. E esse negro foi o quê? Escravizado e exaurido aos milhares. Aos milhares. Né? Aquele papo de que, não, o negro já se escravizava. Poxa, vai estudar um pouco a história do continente africano, pelo amor de Deus. Não, o português não escravizou ninguém, não. Ele só comprava o escravo e reproduzia. Então é como se eu dissesse, olha, você não é fazedor de droga, não. Você só compra de quem faz e revende. Né? Você não tem nada a ver com isso. Mas é claro que você tem algo a ver com isso. E no caso português, no caso espanhol, no caso inglês, no caso holandês, no caso francês, é a mesma perspectiva. Tirou-se a alma do negro. Quando você tira a alma do negro, você faz o quê? Promove ali um processo de coisificação, e essa coisificação faz com que o negro deixe de ser um homem, passa a ser o quê? Um objeto. Não só o negro, o indígena também, o amarelo também, no caso asiático, certo? O europeu levou essa perspectiva por quase 4 séculos, e aí você transformando o homem no objeto, você gera um processo exploratório gigantesco ali, e que promove o quê, ao final de tudo? Senão um processo de desigualdades mil, que a sociedade pode, de repente, conter dentro de si, que é exatamente o que nos circunda hoje, tá? Você olha ali, poxa, existe desigualdade na escola pública e na escola privada, existe. Existe entre os possuidores de matéria-prima e os não possuidores. Aqueles como eu que só vendem o seu tempo e aqueles que são detentores da estrutura alto. Existe desigualdade? Sim, existe desigualdade. E ela é natural, ela tem que acontecer dentro do capitalismo. Ela só não pode tirar ou retirar dos indivíduos aquilo que há de mais básico nas relações sociais entre eles. A liberdade de expressão, a liberdade de vir, os direitos políticos, que foi exatamente o que aconteceu historicamente. E é exatamente o que se reflete agora, sociologicamente falando. Então, deixa eu fazer uma divisão básica que para vocês é muito importante. O que é a sociologia? A sociologia é uma ciência nova, das mais novas que nós temos, que se propõe a estudar o presente. A sociologia, eu diria para vocês, para facilitar, a sociologia é a ciência do agora. E esse agora tem perguntas e boas perguntas, né? Legal. E a filosofia, eu costumo dizer que é a ciência da ideia, de como ela se desdobra no tempo e como ela se transforma com o tempo. E a história, pessoal, a história é a ciência do passado. Então, peraí, o que conecta o passado e o presente são os conjuntos de ações e reações, ideias que o ser humano constitui no tempo, que justificam exatamente quem nós somos. Por isso eu costumo dizer para os meus alunos que está aqui o corpo. Esse é o corpo histórico humano, né? É o ser humano no tempo. E aí você tem 3 cabecinhas aqui, a sociologia, a filosofia e a história. Então, eu diria a vocês que esse gêmeo siamês, né, de 3 cabeças, justifica exatamente quem nós somos cotidianamente. Até porque vocês têm perguntas hoje, de ordem sociológica, que só pode ser respondido com o mecanismo histórico e com o desenvolvimento do caráter filosófico. Isso é natural. De onde eu vim, para onde eu vou, qual a minha missão na Terra. Como é que você responde essas questões sem olhar necessariamente para o caráter religioso? Né? E a religião se dialoga com o tempo. Pois bem, e aí, a desigualdade é certa ou errada? Bom, dentro do capitalismo, na ordem financeira, ela é certa.
Nós temos que ser diferentes. Ah, não, Hudson, mas ser diferente é uma coisa, ser desigual é outra. Ah, mas nós não somos iguais, Hudson. Pois bem, é fato. E aí, poxa, tem aqueles que vão ganhar mais, aqueles que vão ganhar menos, tem aqueles que vão trabalhar mais, aqueles que vão trabalhar menos. Existe uma certa desigualdade aí, uma diferença. Não, gente, nesse sentido é tolerável, é aceitável. Agora, quando você fala da exploração pela exploração, da constituição de um indivíduo que vai estar caracterizado dentro de uma perspectiva inferior ou inferiorizante, aí não. Aí a gente precisa agir no intuito de desconstruir isso que historicamente foi construído. Vamos lá. A ideia do brasileiro como um cachorro vira-lata. Pois, ah, não, viver nos Estados Unidos deve ser melhor. Ah, não, viver na Noruega deve ser melhor. Ah, não, viver na Islândia deve ser melhor. Ah, não, viver lá em Senegal deve ser melhor do que viver aqui. Ah, não, mas lá tem furacão, lá tem tornado, lá tem terremoto. Ah, mas aqui tem os políticos. Então, essa síndrome desse cachorro vira-lata nos coloca numa situação de inferioridade se comparado às demais nações que hoje nos circundam, quando tem muita coisa bonita aqui para a gente poder desenvolver, trabalhar, melhorar. E eu volto a afirmar, o mecanismo para fazer com que tudo isso possa de fato acontecer é a educação. Por isso, temos que estar aqui, nesse universo. Porque, veja só, vamos dar uma olhadinha para os argumentos que o próprio material de vocês traz. Dá uma olhadinha aí no segundo parágrafo, que aparece para vocês aí. Está lá, ó. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, submetido a um sistema de exploração de riquezas naturais, como a extração de minérios, por exemplo. E ele está falando lá do momento de base aurífera, né, do 1695 ao 1795, pô, maravilha. Só que nós tivemos explorado aqui também o pau-brasil, tá? A cana-de-açúcar, tivemos o tabaco, o algodão, o cacau. Então, poxa, aqui é só mais um exemplo. Olha dentro do caráter industrial, quando você forma ali em 1943, a Companhia Vale do Rio Doce, ou a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ali já na era Vargas. Observem a exploração da comunidade local dentro da perspectiva da era Mauá, do segundo reinado. E, por favor, façam um favor a vocês, assistam o filme Mauá. É um filme produzido aqui nacionalmente que vale muito a pena, que tem um caráter biográfico. Eu digo a vocês que esse é um filme que dá para assistir sem o professor do lado, porque ele é quase que uma aula de ciência política, assim como o filme Lincoln nos Estados Unidos. Como é que se ganha uma guerra, Hudson? Com armas, com homens ou com ideias? Se você assistir o filme Lincoln, você vai ver que se ganha uma guerra com ideias. E, no caso, o filme demonstra isso muito bem. Com Daniel Day-Lewis, o filme tem Oscar. É um filme paradão, de mais de 2 horas, mas eu digo para você, ali tem uma aula de ciência política. Vale muito a pena. Eu gosto muito dessas referências, principalmente cinematográficas e de animação. Legal? Então, esse debate sobre desigualdade ele pode correr em inúmeras direções. Legal? Vejam, é necessário que se desconstrua o pensamento que diz que o negro ele é inferior. É necessário até hoje. Tá? Até porque o racismo está aí batendo na nossa cara e às vezes a gente finge que não é. Assim como no caso da homossexualidade também. Né? Gente, pelo amor de Deus, não se diz mais homossexualismo. O sufixo ismo remete à doença. Quando a escolha do caráter de gênero, da sexualidade do indivíduo, só cabe a ele. Então, você só precisa fazer uma coisinha. É respeitar. Literalmente respeitar. Eu digo a vocês, eu sou heterossexual e não tenho nenhum problema com relação a isso, tá? Mas eu acho ridículo, quando eu vejo um casal heterossexual, me perdoe o exemplo, com a língua, o cara com a língua lá no fundo da garganta da mulher. É ridículo ver isso na rua, tá? E eu diria a mesma coisa no casal homossexual. Pô, quer dar um beijo? Dá um selinho, está num local público. Não é lugar de você demonstrar determinado tipo de carícia, assim como no casal heterossexual também. Então tem que se prezar pela discrição. Ser discreto é uma coisa. Se espalhar fatoso é outra coisa, é feio para qualquer um. Principalmente no âmbito social, onde muita gente está ali inserido. Entendeu? A minha escolha só compete a mim, a sua escolha só compete a você. Tá? Agora, respeitar é fundamental em qualquer desenvolvimento de ordem social. Então, quando você vê a questão do negro, eu discuti com vocês isso, tá? Em outros dados momentos. Poxa, o que você é? Você é produto das escolhas que você faz ou você é produto da cor da pele que você tem?
Porque eu conheço muita, mas muita gente branca que não vale o que o gato enterra. E conheço muita, mas muita gente negra que também não vale o que o gato enterra. Então não é o fato de ser branco ou ser negro que vai fazer a pessoa valer ou não valer. É a escolha que o indivíduo faz. E digo o contrário, eu conheço muita gente negra fantástica, espetacular, tá? Espetacular. E conheço muita gente branca também da mesma forma, tá? E aí o que vai ter que ser levado em consideração é a capacidade que a comunidade tem de oferecer o fundamento, o alicerce, a infraestrutura para fazer esses indivíduos pulsarem sociologicamente falando, né? E darem tudo de si no sentido de produzirem uma comunidade maior e melhor. Os negros, infelizmente, foram lançados ao Deus dará. Então me perdoe o que eu vou dizer agora, mas no final da novela Sim a Moça, quando você vê os negros ganhando a alforria, colocando um pedaço de madeira nas costas aqui, né, tipo um cabo de rodo, por exemplo, com a trouxinha lá no fundo, um sorriso na cara, caminhando na direção da liberdade, enfim, e foram felizes para sempre, eu diria para vocês, calma lá, cara, calma lá. Ali é o seguinte, e aí, negro, vai comer o quê? E aí, negro, vai vestir o quê? E aí, negro, o que vai proteger tua cabeça do sol, da chuva, do frio, do calor? O que vai proteger você de tudo isso? O negro é abandonado ao Deus dará. E aí, velho, vai favelar o quê? O centro urbano, ele não tem para onde ir. Ou você acha que você vai querer ficar na fazenda onde ele foi chicoteado, os dentes dele foram arrancados, ele foi violentado? Não vai querer ficar ali, não. Né? E ele vai favelar o grande centro. E aí, velho, em meio a essa perspectiva de favela, imagine o que resta para ele. Por isso, a desconstrução desse aspecto é tão importante. Não só nesse finalzinho de aula, mas na próxima aula a gente vai começar a debater sobre classes sociais. E o que aparece para vocês aqui é o Karl Marx. Ele é o primeiro grande sociólogo a dialogar sobre classes sociais. Infelizmente, ele morre nos princípios dos seus trabalhos. E aí, na sequência, vem o Antônio Gramsci para poder dialogar a esse respeito, tá? E aí você vai ter a ampliação da possibilidade da compreensão do que é classe social. E me perdoem, para poder finalizar essa nossa aula, não pensem em socialismo, esse não é o momento. Estudar Karl Marx vai para muito além disso, tá bom? Galera, um beijo gigante para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.